Donald Trump. Então, será que ele está recriando aí um novo New Deal ou algo próximo ali ao governo de Roosevelt, que salvou aí, entre aspas, a economia dos Estados Unidos da Grande Depressão lá de 1929? Ou será que ele está recriando, na verdade, a Grande Depressão, ou no caso, uma das maiores crises que poderia acontecer com os próprios Estados Unidos? Então, pelo menos esse daí é hoje o tema do vídeo. Bem, lembrando aí que o Trump, ele se vende como um grande negociador, uma pessoa que faz diversos acordos. E New Deal seria novo acordo, né? Então, quem sabe aí seria esse daí o grande plano dele, né? Se vendo aí com esse marketing para esse novo governo dele. Desde quando ele assumiu a presidência, ele vem fazendo diversas ações que vão de encontro, né, ao que o liberalismo ele prega, né? Pelo menos é o liberalismo austríaco. Então, hoje a gente vai analisar as promessas e algumas ações do Trump que lembram realmente aí pelo menos um dos maiores pacotes econômicos que já teve ali nos Estados Unidos, né, que foi o New Deal. E aliás, se você não me conhece, meu nome é Vinícius, sou formado em contabilidade e não deixa o like agora, nem se inscreve, só faz isso lá no final do vídeo se você viu e curtiu aqui o conteúdo. Pelo menos esse daí é o meu acordo que eu tenho com você, beleza? E qual foi o contexto do New Deal? Bem, lá em 1930, com a Grande Depressão aí batendo forte nos Estados Unidos e a economia em frangalhos, né? Poxa, a parte do desemprego dele, né? O percentual de desemprego batia mais de 20%. 2 vezes maior, né? Do que já bateu ali praticamente o da Dilma Rousseff. A gente lembra que o governo da Dilma foi desastroso para a nossa economia. Daí ele vem, Franklin Roosevelt, e faz um programa muito baseado ali no keynesianismo, que é primordial ali onde o Estado gasta muito e o Estado é muito mais forte, que é o contrário do que prega o liberalismo econômico, pelo menos austríaco. Aprovando ali um pacote que era voltado para obras de infraestrutura gigantescas em massa para conseguir contratar mais a população e reduzir ali o desemprego. Então a gente tem aí obras de infraestrutura gigantescas como ponte, barragens, vamos colocar até ferrovias, entre outros diversos que foram colocados ali naquela época. Além de uma maior regulação financeira, né? Lembrando que grande parte da crise lá de 1930, da década de 30, veio decorrente ali da quebradeira de bancos em massa, né? Em cascata, também de um banco quebrando ali atrás do outro, que deu um baita prejuízo ali para os Estados Unidos e para a economia como um todo, né? Se você tem um banco que perde ali aquela credibilidade dele, então o que não acontece com a economia, né? Será que você aí, como uma pessoa que quer pegar um empréstimo, ou um banco que quer te dar um empréstimo, será que qual que é a confiança e qual que seria a taxa de juros que será cobrado em um momento de desconfiança como esse? Então, o objetivo de todo esse plano e do Roosevelt seria salvar o capitalismo do próprio capitalismo com a intervenção do Estado. E em resumo, o plano funcionou? Funcionou ali em partes, mas se você pegar para ver entre os miúdos, você vai ver que ele prolongou a crise dos Estados Unidos por um tempo muito maior, já que o Estado ele inchou de uma maneira gigantesca e a dívida pública logicamente que explodiu, né? Se você endivida o país em um certo ponto, você está prejudicando as futuras gerações. É igual quando funciona aqui dentro do Brasil, né? Igual ali aconteceu com os governos do Lula, da Dilma, do Temer, não muito, mas o próprio Bolsonaro também. Todos esses governos aí, agora o próprio Lula novamente, estão gastando horrores, estão endividando muito o nosso país e, gente, vai chegar lá em 2027 a gente talvez vai ter um congelamento da máquina pública. Mas voltando para os Estados Unidos, que esse é o nosso tema fundamental, tá? Temos uma dívida pública americana de mais de 36 trilhões de dólares. Então é muito dinheiro. Acho que chega ali a 115, 120% do PIB americano. Mais de 100% do PIB, 120% mais ou menos do PIB. É muita coisa para ser paga por um estado. Inflação ainda em alta no pós-pandemia, que provavelmente vai ficar mais alta ainda, logicamente, né, que não se compara nem um pouco à inflação brasileira, que aqui o normal é 6, lá para aí se passou de 2, 3, eles já começam a reclamar muito do governo, mas ainda assim, com esse tarifaço do Trump, provavelmente vai aumentar ainda mais a inflação lá para os americanos. E temos também uma indústria muito fragilizada com essa concorrência contra a China. E quais foram as promessas ali do Trump? Protecionismo, que a gente pensava ali, né, na época, que seria tarifa somente contra a China e não contra todo o resto do mundo, chegando agora no Brasil
com 50%. Redução da dívida pública norte-americana, que a gente não está vendo. A gente está vendo, na verdade, um crescimento da dívida pública deles com um pacote que ele lançou. Temos também grandes investimentos em infraestrutura e na indústria nacional. E daí depois vem a redução dos impostos aí com o pacote One Big Beautiful Bill, que vai aumentar a dívida pública norte-americana em mais de 1 trilhão ou até 3 trilhões de dólares em alguns anos. O estímulo também é ali o emprego dos americanos, só que só o pessoal de lá. A gente não está dizendo para o pessoal que é imigrante. Na verdade, o imigrante ele tem que sair fora lá do país. Não que ele esteja errado pensar também dessa forma, mas daí é para outro tipo de vídeo. E aí que vem aquele discurso de América para os americanos ou o America First. Agora a gente vai entrar nas semelhanças entre o governo Trump e o de Roosevelt com o New Deal. Intervenção estatal forte, só que muito seletiva, principalmente agora com o Trump, né? A gente tem também criação de empregos com o auxílio da gastança da máquina pública. Temos também a proteção da indústria nacional, buscando ali, né, inviabilizar todas as importações, né, o nacionalismo extremo do Donald Trump, além da mobilização de massa que ele faz aí com o pessoal que o segue, que é quase como uma seita, né? Tanto do lado da esquerda ou da direita. Cara, esse negócio é pavoroso, né? Você vê aí pela internet, cruzes. E daqui a pouco também só falta o Trump querer criar os cartéis das indústrias privadas, né? Igualzinho o governo de Franklin Roosevelt fez, que não deu nem um pouco certo, né? Matou diversas empresas pequenas ali ao longo do tempo. E é por isso que eu digo que se você pegar realmente ali todo o planejamento do Roosevelt, vai ver que ele estendeu a Grande Depressão a níveis extremos. Mas lógico que a gente tem algumas diferenças aí entre os dois governos. O New Deal, ele foi um pacote criado em uma situação realmente extrema, né? 25% do desemprego nacional. Então, muito gigantesco. Hoje os Estados Unidos não está nem próximo desse tipo de desemprego e também o PIB está muito mais forte. O Roosevelt ele expandiu o programa de bem-estar social como o Bolsa Família, a gente poderia colocar como exemplo aqui dentro do Brasil, né? Só que o Trump ele é contra essa parte aí do welfare, né? O bem-estar social. Não que seja contra, mas ele não planeja gastar com isso. Mas em partes, né? Só que aí vem o protecionismo e a parte dos subsídios à indústria nacional. Ou no caso, né, os amigos do rei. Roosevelt ele justificava essa parte do intervencionismo do Estado, né? Principalmente por causa que ele se baseou numa economia keynesianista. Agora, o Trump não. O Trump ele vinha com um discurso mais liberal, menos Estado, mais corte de gastos, uma gestão mais eficiente da dívida pública e redução dela. Só que isso daí a gente só viu realmente acontecer no discurso dele. Agora, nas ações, vemos aí um nacionalismo, um protecionismo, uma intervenção muito maior do Estado. Então, é um paradoxo, né? Mas aí que tá. O New Deal ele foi criado para salvar os Estados Unidos de uma das maiores crises, pavimentando também o intervencionismo estatal no século XX, século XXI. Só que o Trump também ele quer salvar a economia dos Estados Unidos, só que não de uma crise econômica gigantesca, mas sim de uma guerra comercial contra a China ou outros países, né? Isso por meio de uma forte intervenção estatal. Mas aí que tá. Isso vem para melhorar ou para piorar? Os Estados Unidos, ele cresceu de acordo com o livre comércio e de políticas liberais e não estatizantes ou intervencionistas. Então, será que realmente os Estados Unidos precisa de uma política econômica, precisa de um presidente que vai exatamente contra a base do próprio crescimento dos Estados Unidos? Um presidente ainda que ameaça empresas americanas para fazer acordos ali com o governo, sendo talvez aí algum acordo escuso ou não, não sabemos. Temos a Apple sendo ameaçada de tomar 25% de tarifa ali em cima dela se ela não tirar ali as fábricas da China e trazer para os Estados Unidos e não para a Índia, como seria o planejamento central dela. A AMD e a Nvidia tendo que dar ainda 15% da receita, né, das suas vendas de chips para a China, para os Estados Unidos. Então, olha o absurdo que está acontecendo aí. Além da Intel, que vai ter que dar 10% ali das ações que ela tem para o governo americano. E olha que, antes disso daí acontecer, se eu não me engano, teve ali o Donald Trump ameaçando, ou pelo menos exigindo que o CEO ali da Intel fosse demitido, fosse trocado ali do cargo, por causa que ele tinha ali talvez investimentos na China ou alguma conexão ali com chineses, e daí que tá.
Depois, logicamente, dessa ameaça, o CEO foi lá no palácio lá para conversar com o Donald Trump, e daí depois veio esse acordo dos 10%. Então, cara, isso daí é uma intervenção que não tem muitos paralelos aí, realmente, lá dentro dos Estados Unidos, acho que não deve ter nenhum. Então, é completamente um absurdo, um nível de intervenção estatal aí quase que muito autoritário, não é mesmo? Afinal, o presidente ameaçando empresas gigantescas, logicamente, mas empresas privadas e não empresas públicas estatais. E eu, como investidor que sou, eu fico realmente muito preocupado, né? Porque eu até penso em investir um pouquinho mais lá nos Estados Unidos, só que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, só que com essas escaladas aí nos tons de ameaça do Donald Trump, realmente a gente não sabe se daí pode vir a ser um tiro pela culatra, né? E também vingar a ser uma economia meio defasada e meio destruída, igual aconteceu com o governo da Dilma. E a elevação da dívida pública americana não é nem um pouco brincadeira, né? Mais de 100% do PIB realmente é uma coisa absurda ainda. Mesmo que seja para o maior país que a gente tem hoje em dia, um país mais forte que nós temos. Mas, ainda assim, ele está ali fazendo tarifas adoidado ali para qualquer um, até amigos políticos que foram feitos ali acordos que duraram mais de décadas. Temos aí também ameaças contra empresas norte-americanas. Então ele está fazendo muita coisa que vai de encontro com aquilo que fez os Estados Unidos crescer, com aquilo que fez o liberalismo surgir muito forte por lá, né? Então isso daí pode dar uma cagada gigantesca lá para frente e provavelmente vai dar, né? Lógico que eu quero saber qual que é a sua opinião sobre aí, né? Pelo menos as tomadas de decisão do Trump e qual que vai ser o futuro, né, daqui a alguns anos dos Estados Unidos, né? Será que eles vão continuar fortes do jeito que estão ou a gente vai ver uma dívida pública gigantesca ao nível de 150% do PIB ou até 200%, né? Ninguém sabe disso. Mas sério, comenta aqui embaixo que eu vou ter muito prazer em ler. E agora sim, a gente está chegando aqui no final. E se você gostou do vídeo, pelo amor de Deus, né, já se inscreve aqui no canal, deixa o like que ajuda aqui no engajamento, tá bom? E hasta la vista!